E para entender melhor sobre esse assunto, né, nada melhor do que a gente conversar com a especialista em direito ambiental, Samantha Pineda, que já está com a gente aqui ao vivo. Samantha, muito bom dia mais uma vez, sempre obrigado pela sua participação aqui com a gente e hoje, extremamente comigo, eu estou um prazer conversar com você sobre esse assunto. Grande prazer, muito obrigada pelo convite. Acho que é a primeira vez que a gente conversa aqui ao vivo, então, vamos começar falando de um assunto super importante na nossa estreia juntos. Exatamente, é sempre bom conversar com você e trazer toda essa experiência. Eu queria que você trouxesse um pouco dessa análise. Foi aprovado lá na Câmara, o Congresso se antecipando aí um pouco ao que vai acontecer no STF. Eu queria que você trouxesse essa primeira análise, né? É um ponto que a gente vai caminhar para que a gente consiga ter, de fato, uma efetivação dessa aprovação da lei. A gente vai ter ainda mais discussões no Supremo Tribunal Federal. Qual é essa primeira avaliação do que aconteceu do Congresso que vai passar agora para o Supremo? Bem, a primeira avaliação é política, porque a gente precisa olhar para essa disputa que vem acontecendo entre judiciário e legislativo ao longo de todo esse governo Lula, né? Nós temos visto, de fato, neste tema e em vários outros, e essa semana ainda tivemos a questão de Gilmar Mendes, semana passada, né? A questão de Gilmar Mendes, dizendo que o Senado não pode mais falar a respeito de impeachment de ministros do Supremo. Então, essa relação está tensa. Mas a questão do marco temporal, ela é anterior a essa tensão, e eu acho que ela foi, a votação de ontem no Senado, com 52 votos, precisava de 49, tinha 7 ausências, e se tivessem todos os senadores presentes, passaria, eu acho que de 60 votos a favor do marco temporal. Então, essa análise política, primeiro, dizer o Congresso Nacional está se colocando como o responsável por fazer leis no Brasil, que de fato é. E quem dita a regra faz essa legislação, que é o Senado, que é a Câmara, e depois o Judiciário, em caso de conflito, vai decidir. Então, acho que a primeira leitura seria política. A leitura sobre efetivamente o que foi aprovado é o que sempre foi usado no Brasil. A Constituição, na visão jurídica, ela dizia que teriam direitos às terras que ocupassem os indígenas que estivessem sobre ela ou que aquela área estivesse em litígio quando foi publicada a Constituição. Isso foi o que sempre foi aplicado no Brasil. E ainda assim eu gostaria de dizer que nós temos 14% do nosso território dedicado a áreas indígenas. É uma porcentagem grande frente a outros países do mundo, primeiro ponto. Segundo ponto, as terras que estavam em litígio foram ainda discutidas, né? Não houve uma ruptura com a publicação da Constituição de atribuição de terras aos indígenas. Mas o que veio de novo agora é o seguinte, uma vez deixando mais claro na Constituição que o marco é 88, e trazendo uma alternativa, essa é a grande novidade que eu gostaria de destacar, de que caso a União, o país queira de fato atribuir uma nova área indígena para alguma comunidade, ele pode, desde que ele indenize quem já está lá. O produtor que está lá há gerações, que está lá plantando, produzindo, vai ter que ser indenizado para que a União crie uma nova área indígena. Eu acho que isso traz uma justiça, traz um equilíbrio, mas isso não impede, né? Já foi retomado agora, vai ser retomado agora o julgamento desta lei, que é uma lei ordinária, né? Para a gente entender aqui a diferença. A Constituição, ela é uma lei acima das leis normais, e as leis normais precisam obedecer à Constituição. Então, o julgamento que o STF vai fazer hoje é da legislação frente à Constituição que existe hoje. A Constituição de hoje não tem ainda essa PEC, porque ela precisa passar pela Câmara. Uma vez que a Constituição estabeleça esse marco, mesmo que essa lei seja julgada inconstitucional e que o STF volte a considerar que não vale o marco temporal, entrando em vigor a PEC que foi votada, vai valer o marco temporal. Então, a gente está num período de transição. É um ponto bastante importante esse ponto que você traz sobre essa alternativa que está na lei da indenização. É um ponto que é importante porque, como você diz, traz justiça, é uma possibilidade de fazer aí justiça, de tentar, então,
organizar, vamos dizer assim, aquilo que está sendo posto para que a gente não tenha o problema que é sempre aquela questão da disputa das terras já consolidadas, né? A gente tem aí algumas situações de conflitos em regiões, né, entre indígenas e produtores rurais e, enfim, fazendeiros. Isso acaba trazendo, como sempre a gente vem trazendo aqui sobre essa questão da insegurança jurídica. Então, assim, terras que não foram regularizadas ainda. Então, assim, vamos, a grosso modo, é uma bagunça tão grande que é preciso organizar. E se organizar, a gente tem certeza de que é possível. Acho que nesse diálogo é possível. E eu acredito que, assim, como você traz, né, essa PEC é importante, vai valer, vai ser o que, né, de fato vai estar na Constituição, mas acredito que mesmo com o que vai ser ainda votado no Supremo Tribunal Federal, ainda vai ter muita briga, mais do que de fato, vamos dizer assim, de legislação, de fato daquilo que a lei decide, mas acho que a briga vai se manter política, porque a gente está numa situação, aí essa bola tá no alto, né? Exatamente, os ânimos estão afetados, né? A gente não vê um ambiente pacífico, então certamente não houve manifestação ainda do Supremo a respeito do tema. Se manifestar, eu acho que vai ter ideias divergentes, mas o que a gente precisa, eu acho que como brasileiros, parar de olhar para a questão da crise institucional que estamos tendo entre os poderes, e aí está tudo junto e misturado, nós precisamos olhar para o que o Brasil quer. O Brasil precisa crescer, o Brasil precisa gerar renda. A pesquisa do IBGE trouxe que mais de 70% da população vive com menos de R$ 2.000 por mês. A gente precisa parar de brigar dentro de casa e olhar para as pessoas. E quando a gente vê que essa alternativa, Bruno, que foi trazida na PEC de indenizar uma nova decisão de criar uma área indígena, era muito perto do que o ministro Gilmar Mendes estava trazendo naquele grupo que ele criou de uma tentativa de conciliação entre os interesses. Então, eu penso assim, que se a gente olhar para o Brasil e parar de olhar para a briga de vizinho, o STF vai organizar isso, vai até adiar essa votação ou fazer com que essa votação dessa lei, especificamente, seja feita, porque tem lá o processo, né, que questiona a constitucionalidade da lei, mas nós vamos olhar para a solução do problema. E a solução do problema é levar paz para a ocupação territorial do Brasil. O Brasil tem 60 milhões de hectares não atribuídos ainda. O Brasil tem muita terra. E se a gente quiser criar novas unidades de conservação, novas terras indígenas, novas áreas protegidas, tem que ter indenização, é simples assim. E aí, se essa regra for aplicada, nós vamos conseguir levar paz para o campo. Vai ser possível, se for o caso, porque a briga da maioria dos indígenas é que essa medida não respeita os povos nômades. Tem muito pouco hoje comprovação de povo indígena nômade atualmente, mas dá para contemplar, desde que não prejudique aquele que está lá, gerações produzindo naquela área. Mas ele não tem título. Quem tem? O Brasil tem um problema crônico de análise de regularização fundiária por causa de capitania hereditária, sesmaria. Então, é preciso olhar com verdade, com honestidade, com humanidade para esse problema. Acho que foi uma solução bem feita. Não acho que vai ter problema de passar isso na Câmara rapidamente. E acho que vem para solucionar os problemas. Uma coisa também que é uma outra novidade é a proibição de ampliação das terras já criadas. Quem estava ao lado das áreas indígenas também estava sempre em conflito. E hoje, com essa decisão, esse conflito vai se acabar. Acho que foi uma boa solução, Bruno. É importante, né, que a gente consiga encontrar essa solução, porque como você traz, o Brasil precisa crescer, a gente precisa apaziguar essa situação, são anos, se a gente for olhar sobre essa questão de terras, a gente está aí desde a época do Império, a gente não tem, determinadas terras não têm titularidade, porque assim, foi se perpetuando isso, então assim, são vários pontos que precisam ser colocados, e o importante é que a gente consiga encontrar um senso comum para a gente poder sair dessa disputa entre indígenas e produtores rurais, indígenas e fazendeiros, e esse conflito todo que não faz o país crescer, que não faz o país andar, e a gente sempre volta para aquela questão, mas isso vai, de alguma forma, isso vai ter impacto na questão constitucional sobre a conservação ambiental e a biodiversidade. A gente tem aí um código florestal, né, bem robusto, tem sido falado isso, a gente trouxe isso na COP30, então assim, e quais são os impactos que isso pode ter, mas a gente já contempla muita coisa, né? Então assim, a gente está sim em busca dessas regiões sensíveis como a Amazônia, por exemplo, como o
cerrado, né? É importante garantir isso, mas se a gente não tiver isso juridicamente estabelecido, não tem, né, o que se faça para que a gente consiga, de fato, ter constitucionalmente a garantia da conservação ambiental e da nossa biodiversidade. É o que a gente sempre fala, se não tem regra clara do jogo, ninguém sabe que jogo está jogando. Então, hoje, a gente percebe que a grande parte do desmatamento é crime organizado. Tráfico de madeira, garimpo ilegal, tráfico de animais, grilagem, só por conta de uma ausência de Estado, de uma ausência de planejamento e de regra de jogo. Eu acho que o Brasil está numa fase de transição muito bacana. A gente levou para a COP30, como você bem lembrou, dados de uma agricultura tropical que foi construída de uma forma conservacionista, diferente, né? Cuidando do meio ambiente. Nós temos um código florestal extremamente restritivo à área de uso da propriedade privada. Nós temos agora uma lei de licenciamento aprovada com regras claras de como fazer. Eu acho que o Brasil está caminhando, está conseguindo caminhar, e a aprovação da PEC do marco temporal ela só vem corroborar com esse momento de que a gente precisa crescer, embora tenha muita força aí falando que não, tentando fazer com que esse crescimento seja tolhido. Eu estava vendo aí a reportagem anterior sobre Mercosul e União Europeia. Novas limitações e novas condições para proteger o agro europeu, para que, sabe, ou a regra do jogo está na mesa ou ela não está, e o que a gente percebe é isso, que vem se arrastando coisas para brecar a potencialidade que o Brasil tem de ser um grande produtor de comida, de fibra, de energia, com sustentabilidade, e aí ainda de quebra combatendo as mudanças climáticas, né? Muito bem, Samantha, muito obrigado pela participação aqui com a gente. É sempre bom te ouvir, porque a gente sempre aprende muito. Muito obrigado, é um prazer sempre falar com você. Um bom dia e até a próxima. Muito obrigada, um excelente dia para você. Até.